E se eu disser que aquele desejo incontrolável de ficar rolando o feed do celular de madrugada, ou aquela vontade absurda, quase dolorosa, de comer um doce depois de um dia estressante, não tem, tipo, absolutamente nada a ver com falta de caráter ou fraqueza moral? Pois é. E as pessoas se culpam muito por isso, né? Demais. Eu mesma já me peguei pensando nisso. Mas a ciência descobriu que o nosso estilo de vida moderno basicamente hackeou um mecanismo de sobrevivência super antigo que trouxe a humanidade até aqui. É, a biologia agindo contra a gente. Exatamente. E a nossa análise aprofundada de hoje tem uma missão bem clara, que é abrir a tampa do motor do cérebro, ver onde os fios entraram em curto e desvendar o verdadeiro mestre de marionetes escondido bem no meio da mente humana, a famosa dopamina. E olha, é o momento exato para a gente ter essa conversa. Toda a base da nossa investigação de hoje vem do trabalho da doutora Anna Lembke. Ela é uma psiquiatra renomada e deu uma entrevista extremamente reveladora para o canal The Diary of a CEO. Nossa, foi uma conversa incrível, muito esclarecedora. Foi mesmo. E o mais impactante lá não é focar naqueles vícios clássicos, aqueles vícios extremos que a sociedade costuma marginalizar, sabe? A discussão central é sobre uma epidemia invisível de superconsumo compulsivo. Aham. O nosso ambiente atual, com toda essa abundância digital, comidas hiperpalatáveis, sequestrou o sistema de recompensa humano de uma forma que afeta quase toda a população. Então, entender essa mecânica neurológica é tipo o único jeito de tentar virar o jogo. Certo, então vamos desempacotar isso, porque a primeira coisa que precisa cair por terra é aquela definição de revista de bem-estar, de que a dopamina é o tal do hormônio da felicidade. Sim, o maior mito de todos. Pode é, o papo é muito mais sobre desejo do que sobre alegria, né? Tem aquele estudo clássico da neurociência com os ratos, que pra mim muda totalmente essa perspectiva. Nossa, esse estudo é fascinante. É bizarro. Os pesquisadores criaram ratos geneticamente modificados para nascerem com zero dopamina no cérebro. E o resultado, diferente do que muita gente pensaria, não foi um rato Christie. Exato. Foi um rato totalmente inerte. Sim. Quando os cientistas colocavam uma comida doce direto na boca do ratinho, ele mastigava e até demonstrava reações faciais de que estava gostando da comida. Ou seja, a capacidade dele de sentir prazer continuava intacta. Mas Aí é que tá o detalhe. Mas se a mesma comida fosse colocada, tipo, a 3 centímetros do focinho dele, o animal simplesmente morria de fome. Ele não tinha zero motivação para dar um passo à frente. A dopamina é o motor de busca, não a linha de chegada. O que é fascinante aqui é como isso se conecta com a maneira como o nosso cérebro processa os estímulos, sabe? Que talvez seja a maior descoberta psiquiátrica das últimas décadas. Que é a relação entre prazer e dor, certo? Exatamente. O prazer e a dor são processados exatamente na mesma região cerebral. Eles operam de forma interligada. É como se funcionassem como os dois lados de uma gangorra. Uma gangorra, aham. E o princípio fundamental do corpo humano é a busca constante pela homeostase. O cérebro odeia extremos. Ele não quer a gangorra batendo no chão, do lado da dor, e nem do lado do prazer. O trabalho contínuo do nosso sistema nervoso é tentar manter essa prancha perfeitamente nivelada. Para visualizar isso de um jeito mais atual para quem está escutando a gente, acho que dá para pensar num smartphone. Boa analogia. Tipo, a parte emocional do cérebro, o sistema límbico que jorra dopamina, é como aquele aplicativo de fundo super pesado que drena a bateria inteira buscando recompensa imediata o tempo todo. Sugando energia. Isso. E o córtex pró-frontal, que fica aqui atrás da testa e pensa nas consequências de longo prazo, age como um modo de economia de energia do celular. Ele tenta gerenciar os recursos, frear os excessos, mandando aquele sinal de melhor não gastar tudo agora. Perfeito. Numa mente saudável, esse modo de economia consegue controlar os aplicativos gulosos. Mas no ciclo do vício, é como se um vírus desativasse completamente o controle de bateria. A comunicação entre essas áreas se rompe e o instinto primitivo toma conta do sistema inteiro. Nossa, essa imagem traduz perfeitamente a quebra de comunicação neural. E a grande questão que a pesquisa da doutora Lemke levanta é a seguinte: se existe esse sistema de contenção natural, que é o córtex pré-frontal,
por que esse nosso aparelho entra em pane com tanta facilidade hoje em dia? É a pergunta de $1 milhão. Sim, e o segredo está num mecanismo chamado adaptação neural. Voltando àquela metáfora da gangorra, imagina que a pessoa consuma uma taça de vinho, ou um doce muito açucarado, ou até ganhe um monte de curtidas numa foto. O lado do prazer afunda na hora. Afunda rapidamente. E o cérebro, desesperado para restaurar a homeostase e evitar esse extremo, mobiliza o que a psiquiatra chama de gremlins. Gremlins, eu adoro essa parte. É muito visual, né? São como pequenas criaturas metafóricas que pulam imediatamente para o lado da dor na gangorra, fazendo peso para tentar reequilibrar a prancha. Só que tem problema aí. O lado do prazer evapora muito rápido. Tipo, o efeito do açúcar ou daquela notificação piscando no celular passa em questão de segundos. Segundos. E os gremlins? Os gremlins continuam sentados lá do lado da dor, pesando a gangorra inteira pro lado negativo. É por isso que surge aquela irritabilidade inexplicável logo depois de passar horas jogando videogame, sabe? Ou aquela ansiedade chata que bate 5 minutos depois de fechar uma rede social. A gangorra simplesmente despencou pra dor. Exatamente. Trata-se do famoso efeito rebote. Se a exposição ao estímulo prazeroso for só ocasional, esses gremlins eventualmente descem da gangorra. E tudo volta ao normal, recuperando a homeostase tranquilamente. A pessoa segue a vida. Isso. O verdadeiro perigo, no entanto, começa com o consumo crônico e ininterrupto. Aí o cérebro físico muda de verdade. Ele tenta se proteger, né? Para tentar sobreviver àquela enxurrada química diária, o cérebro reduz os próprios receptores de dopamina. Na prática, os gremlins armam barracas e vão morar permanentemente no lado da dor. Nossa! E o que acontece então? O nível basal de bem-estar da pessoa, aquele sentimento tranquilo de acordar, olhar pela janela e achar que a vida tá boa, simplesmente despenca para baixo de zero. E eu acho muito louco que nesse estágio, o consumo não acontece mais para gerar euforia. O comportamento compulsivo continua só para calar os gremlins. Exato. Só para tentar chegar no 0 a 0. A busca passa a ser apenas para conseguir se sentir normal e aplacar uma dor surda e constante. E o peso evolutivo disso é de uma ironia gigantesca, porque o cérebro humano foi forjado em um mundo de escassez brutal. Muita escassez. Para conseguir uma dosezinha de dopamina na savana, nossos ancestrais precisavam caminhar quilômetros no frio, caçar, passar por uma enorme carga de esforço e dor inicial para só no final ter uma pequena recompensa. O hardware que a gente carrega na cabeça foi calibrado para o esforço pesado. E o choque de realidade é que construímos um ambiente onde a fricção praticamente desapareceu. Sumiu. A gente vive no maior paradoxo da abundância da história humana. Com um simples deslizar de dedos em uma tela luminosa, a recompensa chega. Pede-se uma refeição hipercalórica por aplicativo, acessa-se entretenimento infinito no streaming. Ou faz contato com dezenas de parceiros em potencial num aplicativo de relacionamento. Exato. Não tem caçada, não tem gasto de calorias. A recompensa é maciça e instantânea. Esse mecanismo antigo de sobrevivência entra num curto-circuito colossal, tentando processar o paraíso artificial da era moderna. E quando a gente entende que a dopamina reage justamente a essa facilidade extrema e a alta potência dos estímulos, fica muito mais fácil perceber que as armadilhas estão incrivelmente bem disfarçadas no nosso dia a dia. Estão em todo lugar. Não estamos falando só de becos escuros e drogas ilícitas. A própria médica entrevistada conta uma anedota pessoal quase cômica, mas na verdade é bem assustadora. A história dos livros, né? Eu fiquei impressionado com isso. Sim. Sendo uma psiquiatra brilhante de Stanford, pesquisadora renomada, ela se viu completamente viciada em romances eróticos de vampiros, tipo naquela pegada Crepúsculo, sabe? E ela foi fundo nisso. Muito fundo. Ela chegou a ponto de comprar um Kindle na época só para poder ler de madrugada, no escuro, escondida da família. Ela até mantinha um livro denso de medicina por perto para disfarçar se o marido ou os filhos entrassem na sala. Olha o nível do comportamento de esconderijo. E o pior é que ela ignorava a família, perdia noites inteiras de sono e só ficava relendo as partes de clímax emocional repetidas vezes. Para mim, essa é a prova irrefutável de que qualquer coisa, até mesmo palavras em uma tela, se elas forem empacotadas para liberar pequenas doses de recompensa contínua,
vira uma droga digital devastadora. É o que os especialistas classificam como a drogaficação do cotidiano. Drogaficação, adorei esse termo. É bem preciso. A gente pegou elementos normais da vida e os transformou em versões altamente potentes e viciantes. O ambiente profissional corporativo é um exemplo clássico disso. Como assim? O trabalho sofreu uma gamificação severa. Tem metas inalcançáveis, bônus que disparam o sistema de recompensa o tempo todo e o LinkedIn atuando como um placar constante de comparação social. E a perversidade dessa cultura é que os chamados workaholics não recebem tratamento. Eles recebem prêmios por não dormirem enquanto corroem a própria saúde mental. É aplaudido, né? Totalmente aplaudido. E a entrevista menciona até o extremo clínico de uma paciente que desenvolveu um vício grave em beber água. Peraí, beber água? Como alguém desenvolve uma compulsão por água? Pois é. Ela bebia galões incessantemente. Chegou a desenvolver hiponatremia, que é quando o nível de sódio no sangue cai drasticamente. Isso gera tontura, confusão e delírio. Mas por que ela faria isso? Ela buscava ativamente esse estado físico alterado apenas para entorpecer a mente e fugir de conflitos internos. Qualquer comportamento que traga alívio e mude o estado de consciência pode ser sequestrado pela dopamina. Nossa, isso levanta uma dúvida importante e acho que muita gente ouvindo deve estar se perguntando mesmo. Se a gente colocar a leitura de ficção ou até a dedicação excessiva à carreira na mesma prateleira psiquiátrica de substâncias pesadas, não corremos um risco imenso de banalizar a palavra vício? É uma ótima pergunta. Porque daqui a pouco, qualquer hábito inofensivo vai ser diagnosticado como doença grave? É uma dúvida muito comum, mas a psiquiatria não se guia pelo objeto do vício em si, e sim pelo estrago funcional. O limite clínico estabelecido na medicina não é o quanto se gosta de algo. O vício é caracterizado pelo uso contínuo e compulsivo, mesmo quando há danos severos e evidentes a si mesmo e às pessoas ao redor. Entendi. A palavra-chave é o dano. Exato. Não é sobre ler muito. É sobre ler até perder a conexão com os filhos, parar de trabalhar direito e parar de dormir. E há um exemplo ainda mais silencioso e trágico dessa drogaficação hoje em dia, que é a pornografia na internet. Nossa, esse é um assunto super delicado e que raramente ganha os holofotes com a seriedade necessária, justamente pela vergonha que envolve o tema. Com certeza. E os danos neurológicos estão se acumulando muito rápido na sociedade. A internet basicamente pegou o impulso biológico de reprodução e o converteu numa máquina infinita de novidade, sem risco de rejeição e sem a necessidade de construir confiança. Fricção zero de novo. Fricção zero. E a pornografia crônica drena os níveis basais de dopamina de uma forma que destrói completamente a motivação natural. O esforço humano necessário para construir uma intimidade real, tipo conversar, lidar com vulnerabilidades, tolerar as diferenças do outro, parece uma montanha intransponível para um cérebro que está acostumado a uma recompensa química gigantesca a cada clique de mouse. Fica exaustivo só de pensar em interagir com alguém. Exato. E o resultado tangível disso é uma geração inteira lidando com isolamento severo e ansiedade relacional. O que me traz ao maior mistério de todo esse processo, que é a quebra do instinto de autopreservação. Porque, racionalmente falando, se o isolamento bateu, se os relacionamentos estão fracassando e a saúde está cobrando preço, a pessoa simplesmente deveria puxar o freio de mão, né? Parar o comportamento. Seria o lógico. Sim, mas por que a força de vontade evapora de um jeito tão absoluto? Neurociência explica esse colapso da força de vontade através da nossa resposta ao estresse. Existe um experimento laboratorial muito revelador sobre isso. Pesquisadores viciaram ratos em cocaína usando uma alavanca na gaiola. Certo. Depois, eles removeram a droga, limparam o organismo dos ratinhos e curaram a dependência. Os animais passaram a ignorar a alavanca. Ok, estavam curados. Estavam. Aí o passo seguinte foi aplicar choques elétricos nas patas desses animais recuperados. O esperado, instintivamente, era que eles tentassem fugir ou se esconder, certo? Com certeza. Em vez disso, eles correram desesperadamente para a alavanca da droga e começaram a apertar compulsivamente. A dor e o estresse extremo não afastaram o vício,
Eles fizeram o cérebro gritar pela substância que oferecia a maior liberação de dopamina possível para sedar aquela angústia. Uau! Então o estresse ligou o botão de emergência e a emergência virou o refúgio químico na hora. Exatamente isso. Isso traduz perfeitamente a essência da sigla HALT, que é muito utilizada em grupos de apoio como os Alcoólicos Anônimos. Essa sigla é muito boa. Muito útil. Ela vem do inglês. Significa fome, de hungry, raiva, de angry, solidão, de lonely e cansaço, de tired. A premissa simples e brutal, a fisiologia anula a racionalidade. Sem dúvida. Imagina que a pessoa volta para casa depois de um dia de trabalho abusivo, sentindo fome, frustração com o chefe, solidão e uma exaustão física absurda. A gangorra cerebral dessa pessoa já está soterrada por gremlins no lado da dor. Tá no limite. Tá no limite. Exigir força de vontade nesse estado para resistir a um pacote de biscoitos ou um aplicativo que foi desenhado por bilionários do Vale do Silício justamente para sugar a atenção humana é como tentar segurar uma avalanche usando um guarda-chuva. É uma luta injusta. E essa vulnerabilidade física se choca de frente com um problema cultural enorme. A sociedade moderna está perdendo rapidamente a musculatura psicológica para tolerar desconfortos mínimos. É verdade. A gente não aguenta mais nada. O limiar de dor caiu tanto que pequenos aborrecimentos diários são facilmente embalados sob o rótulo de traumas severos. Cultivamos narrativas que validam uma fragilidade crônica. Todo mundo é vítima de alguma coisa. Pois é, e a observação clínica das terapias revela algo vital sobre isso. A forma como alguém narra a própria trajetória dita o sucesso da recuperação dessa pessoa. Como assim? Quem constrói uma narrativa ancorada puramente na vitimização, onde a culpa é invariavelmente do sistema, dos pais, do chefe ou do mundo, permanece refém do vício. A psiquiatria demonstra que o primeiro passo para reativar o córtex pré-frontal e recuperar a autonomia é assumir a responsabilidade pela própria vida e pelos próprios tropeços. Olha, aqui é que a coisa fica realmente interessante. Fica mesmo. Porque agora o terreno já está mapeado e as armadilhas estão super visíveis para quem está acompanhando a gente. O que precisamos saber agora é qual é o plano de fuga. Como se conserta uma gangorra cerebral que está completamente travada no lado da dor? Tem que ter um plano de ação prático. Tem que ter. E a solução não passa por evitar o mundo. Inclusive, as tendências atuais mostram algo muito contraintuitivo. Há um movimento imenso hoje em dia de pessoas buscando ativamente o sofrimento físico. É verdade, está em alta. Gente mergulhando em banheiras cheias de gelo às 6 da manhã. Pessoas correndo ultramaratonas até o limite da exaustão ou fazendo jejuns rigorosos de dias. De fora parece loucura, mas intuitivamente descobriu-se um atalho incrível no sistema dopaminérgico. E se a gente conectar isso ao cenário geral da nossa gangorra cerebral, a engenharia reversa que eles estão fazendo é fascinante. A lógica comum que adoece a gente é empurrar o lado do prazer com estímulos fáceis, o que atrai os gremlins para o lado da dor. Mas o que essas pessoas estão fazendo é o exato oposto. É um choque no sistema. Sim, ao entrar numa banheira de gelo ou forçar o corpo numa corrida extenuante, a pessoa pressiona intencionalmente, violentamente o lado da dor na gangorra. Diante dessa agressão toda, o que o cérebro faz para tentar manter a homeostase vital? Ele obriga os gremlins a pularem para o lado do prazer. Caramba! É a dor gerando o próprio antídoto. A pessoa sofre primeiro e o cérebro compensa liberando uma onda maciça de dopamina, endorfinas e noradrenalina. E o grande triunfo biológico desse processo, que é conhecido cientificamente como estresse hormético, é que se trata de uma liberação indireta de dopamina. Não é aquele pico rápido, né? Não gera aquele pico alucinante, que é seguido de uma queda brusca, como no caso do açúcar ou das redes sociais. A dopamina sobe de maneira controlada e permanece elevada por horas a fio. Fortifica-se a rede neural. A pessoa passa pelo desconforto inicial para herdar um estado de calma, foco e bem-estar duradouro. E o melhor, sem absolutamente nenhuma ressaca no final do dia. É maravilhoso. É tipo pagar adiantado pela própria paz de espírito, ao invés de usar o cartão de crédito do prazer imediato e pagar juros caríssimos no dia seguinte.
Ótima forma de ver a coisa. E além de abraçar essa dor física voluntária, a recomendação de ouro que a doutora dá é o jejum de dopamina. A doutora Lenk estrutura um protocolo rigoroso de 30 dias de total abstinência do comportamento que está gerando a compulsão. 0 redes sociais, 0 açúcar ou 0 álcool, dependendo de cada caso. 30 dias completos. E aí a pergunta que sempre surge quando a gente fala disso é por que não tentar apenas um detox de uma semaninha para ver como o corpo reage? Porque, sinceramente, uma semana parece um objetivo muito mais fácil de engolir. Parece. Mas escolher fazer apenas uma semana é, clinicamente falando, a pior estratégia possível. E as imagens de escaneamento cerebral provam por quê. Sério? Sério. Quando se interrompe abruptamente um vício, o cérebro que já estava com aqueles receptores todos reduzidos entra num estado de déficit dopaminérgico agudo. Durante os primeiros 10 a 14 dias, a crise de abstinência atinge o ápice. É o momento mais difícil. O pior. A pessoa fica muito mais irritadiça, deprimida, o sono piora e o foco desaparece completamente. O que significa que se alguém parar ali na primeira semana só para avaliar como se sente, a conclusão óbvia vai ser: nossa, tentar ser saudável acabou com a minha vida. Eu funcionava muito melhor quando estava rolando feed 3 horas por dia. Exato. É uma armadilha de curto prazo terrível. O cérebro está gritando por socorro porque os receptores ainda não tiveram tempo de se regenerar. É somente perto da marca da 3ª ou 4ª semana que a mágica da neuroplasticidade começa realmente a agir. É que é quando a poeira baixa. Isso. Novas conexões se formam, a gangorra volta a se nivelar e aquela ansiedade basal recua, dando lugar a uma nova e duradoura clareza mental. Mas olha, para sobreviver intacto a esses 30 dias sem recaídas, o conselho prático mais importante é a autorrestrição. Em inglês eles chamam de self-binding. Que é basicamente a arte de não confiar na própria mente. Construir barreiras físicas de verdade enquanto o córtex pré-frontal ainda está no comando. Tipo, trancar o roteador da internet no armário com cadeado, apagar senhas salvas, não comprar o chocolate no supermercado para não ter na despensa de casa de jeito nenhum. A regra de ouro é criar atrito. Atrito. Porque se a droga digital está a 3 milissegundos de um deslize de dedo no bolso, o freio lógico do cérebro simplesmente não tem tempo de ativar. A autorrestrição obriga a pessoa a passar 10 minutos destrancando uma gaveta, por exemplo, e esse tempo longo é a janela exata que a parte racional da mente precisa para acordar e barrar o impulso. Exato. E a base de tudo isso, no fim das contas, é aceitar a dor da transição. Não tem atalho. Então, o que tudo isso significa no panorama maior da nossa vida? Fica muito claro que o corpo humano abriga uma máquina super antiquada, que foi esculpida pelo perigo constante e pela escassez e que de repente foi jogada num cassino infinito onde tudo é farto e imediato. Onde as luzes nunca apagam. Nunca apagam. O nosso instinto natural está sendo usado contra nós mesmos. E a grande lição aqui não é tentar encontrar esconderijos mais confortáveis para fugir das dores da vida. A cura reside na coragem de encarar o desconforto de frente e ter a resiliência de simplesmente aguentar o momento presente. Essa é, sem dúvida, a mudança de paradigma mais crítica para a nossa sobrevivência mental neste século. A gente precisa urgentemente parar de desenhar as nossas rotinas em torno de recompensas microscópicas e superficiais que chegam a cada minuto. Com certeza. O verdadeiro antídoto contra essa cultura do superconsumo é reaprender a habitar o tédio. Habitar o tédio, isso é tão difícil hoje. Muito difícil. É preciso construir uma tolerância real para a inquietação diária e abraçar aquele vazio ocasional sem entrar em pânico. Porque é justamente no silêncio, sem as telas piscando na cara e sem distrações sonoras o tempo todo, que aquele nevoeiro químico finalmente se dissipa no cérebro. E a nossa capacidade autêntica de enxergar sentido nas coisas volta à superfície. O que deixa pra gente uma reflexão final profundamente provocativa sobre o amanhã. Ao olharmos para essas promessas tecnológicas enormes que vêm do Vale do Silício, com interface cérebro-máquina avançando e o metaverso prometendo realidades virtuais que vão ser indistinguíveis do mundo físico,
O objetivo declarado deles parece ser a erradicação de qualquer fricção na vida humana. Uma vida sem nenhum esforço. Nenhuma dor. Mas, se o nosso cérebro físico necessita desesperadamente desse contraste do esforço e do estresse temporário para manter a saúde mental e o equilíbrio da gangorra da dopamina, o que vai acontecer com a biologia humana quando conseguimos construir uma utopia digital sem dor nenhuma? É uma perspectiva um pouco assustadora. É. Quando nenhum esforço muscular for mais necessário e toda relação social for só um algoritmo perfeitamente maleável que nunca te rejeita, o ápice tecnológico da humanidade poderá muito bem ser o seu fim funcional. Corremos o terrível risco de terminar exatamente como aqueles ratos do laboratório que nasceram sem a busca da dopamina. Inertes. Paralisados, em uma cama hipertecnológica, apodrecendo de inércia, cercados de um prazer infinito que a gente não teve que buscar, mas sem motivação sequer para continuar respirando. Fica aí o pensamento para quem está ouvindo a gente encarar esse abismo por conta própria. Até a nossa próxima análise aprofundada.